Então, o que vamos por final dessa aula, né? Vamos falar sobre a reconquista e a formação do Reino de Portugal. Os cristãos refugiaram-se no norte da península, onde levantaram castelos, que deram origem ao reino, que deram origem ao nome do Reino de Castilha, ou Terra dos Castelos. Então, por isso que existe a formação Castilha e Leão, Castilha e La Mancha, são duas comunidades lá da autônoma da Espanha, que tem a ver com, antigamente que era o Reino de Castilha, que envolvia essas duas, né? E depois se uniu com o Reino de Aragão, Fernando e Isabel Fernando de Castela Fernando e Isabel, os reis da Espanha se uniram, o reino de Castela de Aragão, e daí, né, justamente lutaram contra os árabes, né, foram com essa união, fez a formação, no caso, na parte da Espanha, e depois os outros povos também da Espanha também se uniram, né. Então, daí, em Alcama, nas Astúrias, um pouco mais já ao norte, já divisa já com a Galícia, o rei visigodo Pelágio derrotou os árabes, dando início à Reconquista, então, no ano 1718. Então, a partir do ano 1718 começou a Reconquista, que durou até o ano de 1492, mais ou menos. Conquista final com a queda da cidade, com a queda da Alhambra lá na Espanha, que era o último reduto mouro. E a Astúria fica mais ao norte, né? Também vem uma língua, tem um asturiano que é parecido com o galego e com o castelhano, uma mistura quase dos dois, né? Esse momento foi alastrando-se para o sul, através das cruzadas, né? Lutas para expulsar os mouros, os muçulmanos da Península Ibérica, recuperando os territórios perdidos que originaram os reinos de Leão, Castela e Aragão. Então, esses reinos uniram-se, né? Daí, exatamente. Então, na realidade, a conquista começou no norte e veio descendo. No caso, nas Astúrias ali, o visigodo venceu os árabes em cima e depois foi descendo, né? Depois outros anos também foram conquistando, porque os árabes não tinham totalmente ido até o norte, né? Principalmente a parte do País Basco, por exemplo, não teve, os árabes não chegaram lá. Então o sul sim estava todo tomado, o sul da Espanha, a parte leste, toda essa questão estava todo, o lado oeste, no caso já próximo à França, também estava sob controle dos francos, estava bem controlado ali também, né? Mas o sul da Espanha, o centro da Espanha, toda a parte de Portugal também, perto da Galícia, então os árabes já tinham dominado aquela região, né? Só que o norte começou a reconquista. Por vezes os visigodos ser convertidos já, os visigodos ao cristianismo, então já era considerado cristão, começou a ter conquista cristã. Com os reis Fernando e Isabel, lá no final, né, no 1400, ou no 1492, né, que foi a ocupação, foram 7 séculos, né, quase 800 anos de mais de 7 séculos, foram quase 800 anos de conquista árabe, né, dessa guerra. Na realidade, em total foram 800 anos, mas a reconquista começou, né, um pouco antes, né. Então, a reconquista começou, então, a ocupação árabe foi de 711 a 1492. Tá? Os muçulmanos e cristãos desencadearam uma guerra, chamada Guerra Santa. Vocês já viram muitos filmes sobre cruzadas e tudo isso, né? Então, vitória, por vezes, por lado dos árabes, outras vitória por lado dos cristãos, então houve essa questão. Mas, pouco a pouco, os cristãos foram conquistando a Península Ibérica, pouco a pouco. Tá? Então, nas regiões dominadas pelos árabes, viam os moçárabes, como já conversamos já o que são os moçárabes, né? Que receberam maior influência dos árabes na linguagem e nos costumes, exceto na religião, pois eles ainda eram cristãos. Então eles eram cristãos como religião, mas já tinham língua e costumes árabes. Com a finalidade de libertar o território ibérico, nobres de diferentes regiões participaram da Guerra Santa. Daí que entra a questão portuguesa. Então, dois nobres que eram franceses, Dom Raimundo e Dom Henrique, conde de Borgonha, descendentes dos reis da França, distinguiram-se nessas lutas. Esses dois, né, eram franceses. Então, como eles se destacaram nessa luta, o rei Alfonso, rei de Leão e Castela, nomeou a Dom Raimundo governador do condado da Galícia e ofereceu-lhe um casamento com sua filha Dona Urraca. Então, isso aí. Então, começou a construção em Portugal a partir disso aí. Então, como esses franceses, eles ainda não existia o reino de Portugal ainda,
era tudo, era a Península Ibérica, era Espanha, né? Conhecido. A Galícia já tinha uma certa autonomia. Portugal não existia ainda. Era um condado a Galícia. Então, daí que aconteceu? Houve um casamento. O rei Felipe deu a filha, Dona Urraca, para casar-se com Dom Raimundo. Dom Raimundo, ele ficou sendo governador da Galícia, na parte de cima, né, de Portugal, onde é Portugal hoje. A Galícia é a província da Espanha, que fica acima de Portugal. Tá? Então começou assim. Aí Dom Henrique deu o governo do condado portucalense, que chamava-se antes assim o condado, chamava-se Portucalense, território desmembrado da Galícia, que pertencia à Galícia, então quer dizer, junto ao Rio Douro, do qual era dependente. Então o condado portucalense dependia da Galícia, só que hoje foi independente. Então Dom Henrique deu o condado à sua filha. Espera um pouquinho. Dom Henrique deu o governo do condado portucalense, território desmembrado da Galícia, junto ao Rio Douro, do qual era dependente, e a mão da outra filha, Dona Tereja, ou Teresa, Tareja se chamava, mas Teresa, né? Teresa, então deu para outra filha. Tiveram 4 filhos, dos quais apenas um era varão, que se chamava Afonso Henriques, que haveria de ser o fundador e primeiro rei de Portugal. Então esse indivíduo, filho, né, desse Dom Henrique, né, neto de Dom Henrique, vamos dizer assim, filho de Dona Tareja, Dona Teresa, ele seria o futuro rei de Portugal, mas por enquanto não era ainda. Então, aquela parte do condado de Portucalense, ele começou ali. Então, a Dona Teresa ela ficou com ponto desse condado. Dom Afonso Henrique tinha apenas 3 anos quando seu pai morreu. E por isso sua mãe assumiu o governo. Como ela não podia assumir com 3 anos, a mãe, Dona Teresa, assumiu o comando, enquanto ele era pequeno ainda. Anos após a morte do conde, a viúva, então, Dona Teresa, envolveu-se com um fidalgo galego chamado Dom Fernão Pérez de Trava, que tinha a intenção de submeter o controle de Galícia ao condado de Portucalense. Então, quer dizer, Dom Fernão tinha de fazer com que o condado portucalense se tornasse de novo pertencente à Galícia. Então, através desse envolvimento da mãe do Afonso Henriques, que era do condado portucalense, ela se envolveu com o fidalgo da Galícia. Então e ele pretendia incorporar o condado portucalense à Galícia. Mas o que aconteceu isso? No ano 1128, o jovem Dom Afonso Henrique lutou contra as tropas de sua mãe. Então ele não queria isso. Essa luta, conhecida como a Batalha de San Mamede, afirmando a independência portuguesa face à Galícia. Então, a partir dessa guerra, né, dessa batalha, ele lutou com sua própria mãe, que queria anexar o condado portucalense à Galícia. Ele venceu e se tornou independente totalmente da Galícia. No ano de 1139, depois de ter definitivamente expulso os mouros da Batalha de Ourique, Dom Afonso Henrique, conde de Borgonha, consagrou-se rei de Portugal. Então foi o primeiro rei de Portugal, como reino foi esse Afonso Henriques. Então nessa batalha ele era conde de Borgonha, mas agora ele é chamado, consagrou-se como rei de Portugal. Essa questão de que você nasceu na França e não podia ser rei de outro país, aí não era a nomeação do país em si. Né? Ele era um conde, ele pertencia à realeza francesa, mas ele já estava ali no Portugal há muito tempo, nasceu ali, então ele considerava um português que queria a independência do seu, tornar-se um país, o seu condado, e tornou-se seu condado. Então ele passou a ser o primeiro rei de Portugal. Então Portugal ficou independente da Galícia. À medida que as batalhas aconteciam e novas terras eram reconquistadas, os grupos populacionais do norte, né, foram se instalando mais ao sul, originando o território português. Então foram descendo, descendo até onde conhecemos que o Portugal hoje é ali, abaixo da Galícia, e toda aquela parte do Atlântico é português. Do mesmo modo, na região central e leste da península, os leonenses e os castelhanos avançavam para o sul, ocupando as terras até então dominadas pelos árabes. Então os portugueses se livraram dos árabes antes, formando o território português. Agora os castelhanos e os leonenses, né, foram descendo, porque os galegos não tinham problema com os árabes.
A parte norte da Espanha nenhum tinha problema com os árabes, já tinham sido expulsos aonde tinha, que estava até Astúrias para baixo já. Astúrias para cima não tinha mais árabes, estavam descendo, só a região de Castilha toda. E mais tarde essas terras viriam a ser o território espanhol. Então, até a expulsão do último árabe, então ele se tornou o novo Estado português, perdão, espanhol, como conhecemos hoje. Claro que houve outras questões aí, disputas, mas não é tema para o que nós vamos falar agora. Então vamos falar sobre a mudança linguística do português, do latim ao galego português. Então, a língua portuguesa é uma língua neolatina, como já tínhamos comentado em outras áreas, juntamente com o espanhol, com o catalão, né, francês, romeno e outras línguas. Né? O que isso significa dizer que é o próprio latim diversificado de suas origens, exatamente, o latim desmembrado, vamos dizer assim. Inicialmente o latim era uma língua tosca e rude, mas foi gradativamente absorvendo os demais falares itálicos à medida que o Império Romano se expandia. Né? O latim bárbaro, exclusivamente escrito, era o latim dos tabeliões e copista da Idade Média, usado nos documentos públicos, escrituras, nos fóruns e cartórios. Mistura das formas latinas com formas romances, forma embrionária das línguas românicas. Chamava-se bárbaro porque era mesclado de vocabulários romances e provinciais, que não era de origem romana. Os romanos chamavam todos que não eram romanos de bárbaros. O idioma, exemplo do que ocorre com todas as línguas, não era rigorosamente uniforme. Revestiu-se de dois aspectos que, com o passar do tempo, tornaram-se cada vez mais distintos, que era o clássico e o vulgar. Né? Já falamos numa aula anterior sobre o latim clássico e o latim vulgar. Né? Então vamos seguir a onda aqui. O latim clássico, chamado pelos romanos de sermo urbanus, era uma língua literária conservadora e resistente às inovações, que buscava a correção gramatical e estilística, caracterizava-se pelo apuro do vocabulário e pela elegância do estilo. Então, é uma língua culta que resistia, com o passar do tempo, às mudanças. Como essa resistência a passar a mudança, acontece que a língua não evolui, não pega vocabulários externos, né? Então mantém-se tal como está, a maneira de escrever, todo o estilo, a gramática, o vocabulário. Né? Então trata o máximo possível de evitar qualquer intromissão estranha à língua. Então a língua ela vai tornando-se, digamos, mais arcaica com o tempo, né? E sem uso porque ela não evolui. Né? Vai ser cada vez menos utilizada pela população em geral, só usada pela população mais alta, que é em minoria em relação ao latim vulgar. Conhecido como a língua artificial e rígida, porém polida e requintada. Sinônimo de prestígio, a língua era praticada por uma elite e usada nas escolas e nas obras dos grandes escritores latinos, como Cícero, César, Virgílio e Horácio. A expressão latim vulgar refere-se à língua com todas as suas variedades. Era usada pelo povo sem preocupação com a correção gramatical, não interessava. Essa língua foi a que evoluiu e chegou às línguas românicas, sair dela. Era uma variedade falada que servia de instrumento de comunicação diária com finalidades práticas e comerciais. Também chamada de sermo vulgaris, foi levado pelos soldados, colonos e funcionários romanos a todas as regiões do Império Romano. Essa foi a língua que chegou. A do clássico, não. Por isso que essa língua evoluiu mais. Em compensação, foi uma língua que cresceu de forma mais desordenada e por isso que se fragmentou, porque não havia um controle sobre a língua como havia com o latim clássico. Sujeito à influência local dos costumes, raças, climas e outros fatores, o latim vulgar veio a fracionar-se em diferentes dialetos, o que resultou logo a seguir nas línguas românicas. Então foi por esse motivo. Embora se tratasse da mesma língua, as variedades clássicas e vulgar do latim apresentavam diferenças de fonética, na morfologia, no léxico e na sintaxe, e a presença de características de uma ou de outra variedade atesta a origem das línguas românicas. É importante ressaltar que algumas características existiam também no latim clássico, mas se acentuaram no latim vulgar. São algumas das particularidades do latim vulgar em relação ao clássico. Vamos ver essa particularidade dessas duas línguas, o que é que a diferencia de uma da outra. Vamos ver aqui. Em relação à fonética, uma mudança importante foi a perda de oposição de quantidade.
O latim clássico caracterizava-se pela existência de 5 vogais, sendo que cada uma dessas vogais podia ser longa ou breve. Quer dizer, total 10, vamos dizer assim, pelo menos. E essa distinção fonológica estava aliada a uma diferença de significado das palavras. Então, a fonema variava a questão da palavra. Por exemplo, pópulo, com o O, note que o O com essa, tipo uma meia-lua deitada, é o símbolo do O breve. Isso é do alfabeto internacional, tem essa questão, usa para transliteração internacional, para identificar a questão vogal longa e breve. Né? Significa povo. Enquanto a palavra pópulo, longo, significava chopo. Veja a diferença. Só a questão da brevidade ou longa da sílaba, da letra, dava essa diferença. Algo parecido, por exemplo, se for comparar no hebraico, o hebraico tem uma questão também, mais a questão do acento. Bira se escreve igualzinho, só muda o acento. Bira quer dizer capital. Considerado como hoje, moderno capital. Birá já quer dizer. Perdão. Birá quer dizer capital. E bira quer dizer cerveja. Olha a diferença. Só um acento se escreve da mesma forma. Só mal comparando. Lá, essas são exceções, né? Mas no latim algo era mais fixo no latim. Por exemplo, a vocal breve, eu poderia assim, pópulo. E o longo, pópulo. Note que eu prolonguei mais o de baixo, o O. Pópulo, pó, pó, pó. Essa diferença dava, no latim clássico, tinha significados diferentes. A palavra tinha outro significado de uma para outra. Se escrevia da mesma forma, somente na questão da brevidade do O. Breve ou longo daria diferença. Né? Luto, como breve, significava lono, enquanto luto ou lono significava luto. Né? Então aí está as vogais, fechadas e abertas. As fechadas, longas. As abertas, breves. Então, podemos dizer que seriam 10 vogais. São 5 vogais, sendo 5 breves e 5 longas. Então, estariam 10 no total. Então, no latim vulgar, as diferenças de duração foram se associando à do timbre, de modo que o timbre passou a ser distintivo e a diferença de duração da pronúncia das vogais desapareceu. Então, era o timbre no lugar da vogal, da duração. Então, não tinha vogal longo e breve no latim vulgar, só no clássico. Aqui estão alguns exemplos. Latim clássico, o A, né? Note um A breve, A longo e A breve. O latim vulgar somente uma letra, o A, igual ao português. Por exemplo, os exemplos aqui, ó, com o A longo, prato, prado, pate, passa, aqua, diferente de água, áquila, água, águia. Então, houve uma mudança aqui entre as duas, né? Uma redução na palavra final, né? No caso de áquila para águia. Então, temos aqui esses exemplos. Olha, no latim clássico também é aberto, no vulgar aberto, no caso, o E. O E e o I, tanto breve como longo como breve, é como se fosse um E fechado do vulgar. Né? O português tem a mesma som. Então, o português seguiu o latim vulgar em relação ao latim clássico. Não tem a diferença daí. Então, é isso aí. Havia no latim vulgar uma tendência para as vogais átonas caírem, evitando o uso de palavras proparoxítonas, como ocorre nos exemplos a seguir. No latim clássico, conducere, e no latim vulgar, conducere. Então, conducere, conducere. Que é igual a conduzir no português. Alecre, alacre, latim clássico, alacre. Latim vulgar. Alegre igual ao português. No léxico havia predominância do uso de vocábulos mais populares e efetivos, com sufixo diminutivo. Enquanto o latim clássico usava palavras ecos,
cavalo de montaria, no sentido de cavalo, o latim vulgar preferia utilizar cabalos com o mesmo sentido, embora originalmente essa palavra tivesse outra significação, cavalo de lavoura. Então foi evoluindo a língua. Tanto que hoje, modernamente, se usa do grego, do latim clássico, a palavra equino, por exemplo, para cavalo, né? Lembra o ecos, o clássico. Né? Então o clássico permaneceu, como é literário, ele permaneceu. Já o cavalos é o vulgar, não chegou até hoje, é o que usamos no dia a dia. Não chamamos ecos. Só usamos de forma científica a palavra, né, ecos para equino. O português adotou a palavra cavalo do latim vulgar. Claro, cavalos, cavalo. Como o próprio espanhol, caballo. Manteve dois L, só que pronuncia diferente, como LH. Enquanto o cavalos tem um som de um L, né? É só L, cabalos. Em espanhol, caballo, embora se escreve com dois L, mas essa letra é uma letra só que quer dizer é o L, que se chamava pelo menos. Aqui o exemplo. Latim vulgar, aprendere. Latim clássico, dicere. E o português, aprender. Latim vulgar, buca. Latim clássico, os. E latim e o português, boca. Casa, latim vulgar. Latim clássico, domus. E português, casa. Então vemos que correspondência do português com o vulgar. Ou diferente do clássico. Outra característica do latim vulgar que permaneceu no português foi a preferência pelas palavras compostas, no lugar das palavras simples usadas no latim clássico. Exemplo. Latim vulgar, ovis, apes e cor. Vulgar. Latim clássico, ovícola, um pouquinho. Vamos dar uma correçãozinha aqui. Espera que eu vou... Vamos inverter aqui, gente. Eu vou um errozinho aqui. Um errozinho aqui, vamos corrigir aqui. Agora está certo. Então, latim clássico, ovis, apes e cor. Latim vulgar, ovícola, sperantia, coratio. Em português, segue o latim vulgar. Ovícola para ovelha, sperantia para esperança e coratio para coração. No caso, também o espanhol também segue o latim vulgar, no caso, coração. É parecido. Já o catalão, ele segue o latim clássico nessa palavra. Em vez de ser coração ou coração, como o espanhol, em catalão você fala cor também. Mesma coisa que o latim clássico, cor. Então, no caso, mantém. Algumas coisas do catalão é uma língua mais próxima do que o português do latim, porque mantém muita coisa do latim, é mais próximo. Alma, por exemplo, anima, em catalão, anima em latim. Então, cap, para a cabeça, em catalão. Cap também é em latim clássico, diferente do cabeça, ou cabeça em espanhol, que são parecidos. Então, algumas coisas. Igual as línguas, no caso do português, não. O português ele segue mais o vulgar, e o latim, o catalão também segue o vulgar, mas muitas palavras seguem o latim clássico também. Então, algumas palavras do latim clássico recebiam uma significação especial no latim vulgar. Por exemplo, parens ou parentes, pai ou mãe, né? No latim clássico. No latim vulgar é parente. Parentes como se escreve, né? No caso. Viaticum, provisão,
no latim clássico, e viagem no latim vulgar. É o mesmo igual ao português, né? Comparare, preparar no latim clássico, e comprar no latim vulgar. Então notem essa particularidade. Palavras são a mesma nos dois, no clássico e o vulgar, mas tem significado diferente uma na outra, né? No caso, o português acompanha o latim vulgar nesse aspecto. Do ponto de vista morfológico, o latim clássico caracterizava-se por um vasto sistema de flexão, 5 declinações e 6 casos, que se reduziram a 3 no latim vulgar. Exemplo, ó. Primeira declinação, os casos têm um nominativo, sujeito e um nome predicativo. Na segunda declinação, a primeira declinação, no caso, só está dando os exemplos, né? No caso, rosa e rosa. Uma é nomenclatura do sujeito, outro nome predicativo. Na segunda declinação, a palavra lupus e lupe é um vocativo chamamento. Na terceira declinação, ovos e ovos, genitivo, adjetivo restrito. Quarta declinação, cantos, canto, acusativo, objeto direto. Quinta declinação, diz, aí é um exemplo apenas. Dativo, objeto indireto. Então, nos casos do clássico, tinha essas 5. No caso no vulgar, não. É menos do que isso, 3, mais reduzido. Terminação S como marca de número plural. O português plural originou-se do acusativo latino. Como o plural dos nomes masculino e feminino terminava com S em qualquer das declinações, esse se tornou o sinal de desinência do plural. Rosas, amigos, amores, frutos, dias. Então, ele se baseou no acusativo latino. Decorrente da redução das declinações, houve desaparecimento do gênero neutro. E masculino e feminino passaram a ser indicados por O e A, respectivamente celos, céu, vinhos, vinho, fatos, fato. O gênero neutro passaram para o masculino, enquanto linha, linha, opera, obra, milha, milha. Com tema em A passaram a feminino. Então, o português seguiu essa linha aí. O analitismo. O latim clássico não possuía artigos, enquanto o latim vulgar apresentava pronomes demonstrativos e o numeral unus com o valor de determinativo, artigo definido e indefinido. Então, quando falar determinativo, se refere ao artigo, definido ou indefinido. Então, exemplo, liber, no clássico, no latim poderia ser illo, libro, ou uno, libro. Illo como demonstrativo, né? Uno como pronome. Né? Não, perdão. Illo, livro. Exatamente. Demonstrativo, aí no caso ficou o livro, né? E no caso o determinativo, unus, podia ser um dos dois, illo, livro, uno, livro. O livro ou um livro, então determinante com o demonstrativo ficava illo. E no caso uno, livro, quer dizer um livro. Quer dizer, esse é o artigo indefinido, porque um livro você não sabe qual livro. Se você fala o livro, se eu falo assim, o livro, você já sabe que livro é. Se você fala um livro, aí você pergunta qual. É indeterminado ou indefinido. Né? O latim clássico formava os comparativos e superlativos através de sufixos, enquanto o latim vulgar utilizava formas analíticas na formação dos graus dos adjetivos, isto é, mediante advérbios magis, na Península Ibérica e na Romania, e plus na Gália e na Itália, anteposto ao adjetivo. Entenderam, né? Então, na Península Ibérica e na Romania, o restante usava magis, enquanto na Gália e na Itália usava plus, para significar mais. A forma passiva sintética do comparativo e superlativo do latim clássico desapareceu, surgindo no latim vulgar a forma analítica ou composta. Então, o latim clássico, dulcio, o latim vulgar, magis, ou plus, dulce. No português, mais doce.
Dulcissimus no clássico, muito dolce no vulgar, latim vulgar, e muito doce ou dulcíssimo no português. Do mesmo modo, os verbos, as formas simples substituídas por formas perifráticas, cantabo, cantaré e habeo. Na sintaxe, havia liberdade de colocação das palavras na frase, com tendência à ordem inversa. A frase portuguesa Deus ama o homem poderia ser dita em latim clássico das seguintes formas, de diversas maneiras. Né? Esse é o problema do latim para se traduzir. Então, ele não é muito uniforme. Né? Perdão, no latim clássico. No latim clássico. Deus hominem diligit. Hominem diligit Deus. Diligit Deus hominem. Hominem Deus diligit. Então, as quatro estão certas. Em português, teria algum significado mesmo diferente, né? No latim estaria certo. Enquanto no latim clássico as preposições eram poucas, o latim vulgar usava-as com maior frequência, como consequência da redução dos casos. Reduzir os casos, aí se utiliza mais preposição. No clássico, Petri liber, latim clássico. No latim vulgar, liber de Petro. Então, o latim clássico não precisa de ter uma preposição, né, para, no caso, identificar dois substantivos, por exemplo. Dar uma origem, no caso aí um genitivo, por exemplo, o livro de Pedro. No caso do latim clássico, só Petri liber quer dizer o livro de Pedro, de Pedro, no caso de, a preposição de Pedro. Né? Literalmente seria de Pedro, livro. No latim vulgar, livro de Pedro. Então, no caso, Petri fazia a função de genitivo. Algo parecido com o hebraico, mas isso aí explicar depois com... Em sala de aula eu explico isso para vocês com calma. Então é assim, latim vulgar, líder de Pedro. Então essa estrutura foi seguida pelas outras línguas, pelas línguas românicas, línguas neolatinas, depois do latim vulgar. Como resultado desses traços acima, o latim clássico era uma língua sintética, enquanto o latim vulgar era analítico. Muitas dessas características apresentadas foram herdadas nas línguas românicas. Além de latim clássico e vulgar, havia outras modalidades do latim, como o baixo latim, intermediário entre o clássico e o vulgar. Nessa variante foram escritos os trechos bíblicos e em que foi divulgada a doutrina cristã. A variante familiar era usada nas conversões e nas cartas das pessoas instruídas. Então, latim vulgar, baixo latim entre os dois, mas não deixava de ser vulgar, o latim vulgar, né? Diversos autores como Leite Vasconcelos, Mael Campos e Carolina Michaelis estabeleceram no século XIX como estágio de definição do romanço galaico português, língua corrente falada a princípio na região noroeste da Península Ibérica e levada depois com o movimento da Reconquista para o sul. Então saiu lá de cima, o galego português, depois desceu até o final da Conquista, só que a região que chamava Portucalense seguiu um pouco uma variante do galego. Né? Na realidade era um só idioma, o galego e o português falavam a mesma coisa, aí o português se separou um pouco, mas são línguas muito próximas. É a língua mais próxima do português, é o galego. E em relação ao espanhol, por exemplo, falar espanhol é a língua mais fácil, não, mais próxima é o galego. A língua moderna mais usada, próxima do português, é o espanhol, sim. Mas a língua românica mais próxima do português é o galego, porque o galego se derivou dela. O português se derivou do galego, perdão. Então, nessa época, documentos escritos em latim bárbaro atestam a existência de palavras e expressões do romance galaico português apenas falado. Estrada, do latim via, coelho, latim cuniculum, artículo, latim artículo, ovelha, latim ovícola. São documentos públicos, testamento, doações, contratos de compra e venda.
Contrato de compra e venda e também documentos jurídicos como cartas, leis, forais, inquisições sobre propriedades, todos escritos em cartórios, naquele latim bárbaro, tabelionário, pretensiosamente gramatical, mas na verdade estropiado, inorgânico, mistura de formulários tabeliônicos com locuções e vocábulos de romance numa forma pseudo-latina. Do ponto de vista linguístico, algumas das principais mudanças que ocorreram no latim falado à época do Império estendem-se às demais línguas românicas. Outras são exclusivas do português. Até o fim do período imperial, o latim falado no oeste da Península Ibérica conhece as evoluções gerais do mundo romano. Posteriormente, foi adquirido característica própria. Acentuaram-se as características distintivas dos romances peninsulares as seguintes. Algumas das principais transformações do latim imperial da Península Ibérica aos falantes românicos foi generalização do acento de intensidade e perda de oposição quantitativa das vogais, regina, que é rainha, milum, mal, milum, maçã, monotongação de ai e oe em cello, céu, síncope das vogais médias, tendência a evitar proparoxítonas, óculo, olho, caldo, consonantização de vogais latinas i, iu, ioco, jou, yuca, vaca, sonorização das consoantes surdas i por lobo, influência do germânico, palatalização de grupos C, E, C, I, C, C, G, B, Li, Le, Mi, Tio, tem, cidade, centum, cento, cem, Regina, rainha, frigido, frio, pretium, preço, plateia, praça, rode, hoje, vídeo, vejo, fátio, faço, esponja, esponja, senhor, senhor, teneu, tem, filho, filho e risum, roxo. Queda do N antes de S em ansa, asa. Evolução do grupo consonantais TI, português LH, castelhano J, J, aurícula, orelha e oreja, castelhano. Evolução do grupo CT, português IT, castelhano che, nocte, noite, português e noite, castelhano. Ditogação, não ditogação de português e, o, castelhano, eu, o. Essa é o que nós vimos. Então, até a próxima aula.